Quando eu era pequena, quando eu nasci, o médico falou que eu tinha problemas sérios para o meu pai e para minha mãe. Aí falou para minha mãe não esperar muito de mim, porque quando eu crescesse eu não ia aprender nada. Tanto quando eu estudei, fui para a escola, eu não saí da primeira série, que hoje é jardim de infância que chama. Eu era adulta, com 16, 17 anos, no meio de criança de 4, 5 anos. Eu amava. Então, eu fui crescendo, aí eu fui levando minha vida. Eu tive meningite quando era criança, eu tive uma doença que o nome é meio estranho de se falar, porque eu não consigo falar, alexia, quer dizer isso. Aí eu fui crescendo. Então, com a minha família, eles me chamavam de louca, de retardada, ninguém acreditava em mim, ninguém levava fé em mim, mas meus pais, eles apostaram em mim. Eles achavam que um dia eu podia ser independente sem precisar da minha família. O que aconteceu? Como eu não estudei, não sabia fazer as coisas, eles começaram a se preocupar com aquilo que eu gostava de fazer. Eu gostava de arrumar casa. E foi isso que eu aprendi a fazer. Arrumar a casa. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na casa das pessoas e comecei a aprender a como arrumar uma casa, lavar, passar, etc. Aí o que aconteceu? Eu casei, vivia minha vida normal, e os médicos diziam pra mim, olha, não põe na sua cabeça que você é louca, que você é retardada. Minha psicóloga sempre falava isso. Bota na cabeça que você é normal e que você vai ter uma vida normal como todo mundo. E não acredita naquilo que sua família diz. Eram meus irmãos, somos 7. Então meus irmãos falavam muito isso. Fui crescendo escutando meus sobrinhos falar isso, que eu era louca, que eu era retardada. Hoje em dia, para conseguir provar para minha família que eu merecia respeito deles, porque eles não me respeitavam, me via como uma pessoa pobre, coitada, uma retardada. Hoje em dia eu vi o respeito deles, hoje em dia eu trabalho, ganho meu sustento, sou independente de mim, não preciso de ninguém, graças a Deus. Eu tenho a minha casa própria, então eu provei para a minha família que hoje não precisava deles, e que eu não era louca e nem retardada, que eu era uma pessoa normal, como a minha psicóloga sempre falou. Pense que você é normal, pense que você é uma pessoa, leva uma vida normal. E eu levei uma vida normal. Eu tive problemas que isso me acatou para o futuro. Hoje, quando era criança, eu tive problema de mioma, ela explodiu. Aí eu perdi o útero e a estômago. Eu, com 7 anos, fiquei moça. Então, tudo o meu foi diferente. Mas o médico falou que era uma pessoa normal, que eu tinha que levar a vida assim. E hoje eu levo uma vida normal, sem depender de ninguém. A minha família, hoje em dia, depende mais de mim do que eu deles, porque eu ajudo eles. O que eu ganho dá para ajudar eles financeiramente. Então hoje eles olham para mim e dizem, não, Jane, hoje diz que eu sou uma menina responsável, uma pessoa independente, as pessoas acreditam em mim, tanto que eu trabalho fora, eu lido com criança. Então eu sou uma pessoa independente e responsável. E não sou uma pessoa retardada, maluca ou débil mental, eu não sou. Porque se eu fosse assim, eu não trabalhava em casa de família com criança. E hoje eu lido com criança, sempre trabalhei. E isso para mim foi uma conquista, que eu provei para todo mundo que eu mereço o respeito do ser humano. E era um preconceito, a minha família tinha muito. Ninguém saía comigo, achava que eu era assim meia voada. Eles tinham vergonha de sair. A minha mãe dizia, não liga não, gente, isso é assim mesmo. Com o tempo eles vão entender. E foi crescendo, eu fui fazendo eles entender que eu era normal. E eu acreditei nisso.